Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus. No Gotejando Doutrina de hoje, nós vamos interpretar a Bíblia como ela é. Vem comigo no livro de Esther, capítulo de número 1. Vem comigo. Diz assim o versículo 10 em diante do capítulo 1 de Esther. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetá e a Carcas, os 7 camareiros que serviam na sua presença do rei Assuero, para que eles introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era muito formosa. Porém, a rainha Vaste recusou-se a vir conforme o pedido do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Amados, essa palavra aqui é muito interessante. E à luz do Espírito Santo eu consigo enxergar ela e entender ela como ela é. Porque eu não sei o que está acontecendo com os pregadores e com os interpretadores da Bíblia, que eles estão enxergando a Bíblia de uma forma contrária ao que a Bíblia está dizendo. E você vai ver comigo claramente que a história dessa rainha chamada Vaste, ela não é uma história conforme nós estamos acostumados a ouvir pelos pregadores por aí afora. A história de Vaste não é bem da forma que estão contando por aí. Eu vejo pregadores dizendo que Vaste, ela foi imprudente. Eu vejo pessoas marretando Vaste e dizendo que ela, pela sua imprudência, pela sua falta de submissão ao rei, ela foi destituída do seu cargo de rainha, perdeu a mordomia, perdeu o seu conforto. Mas se você analisar o texto à luz do Espírito Santo, você vai entender que não é bem assim conforme as pessoas estão pregando por aí. E você vai conseguir ver que Vaste foi uma grande mulher e que deixou um grande legado para as futuras mulheres de hoje e de sempre. Preste bem atenção. O texto bíblico vai nos mostrar que o rei Assuero, ele resolve dar um grande banquete no seu palácio. E a intenção do rei era exibir e mostrar para todo mundo, para os seus convidados, a grandeza do seu reino, a excelência do seu reino, mostrar para todos como era um reino rico e esplêndido. Essa era a intenção do rei desde o princípio. O texto diz isso. Ou seja, o tempo todo o rei Assuero, ele queria se amostrar, ele queria aparecer. E ele resolve dar uma festa, um banquete de 7 dias consecutivos. E ele manda que o vinho fosse distribuído à vontade e que as pessoas podiam beber e se deleitar da forma que elas bem quisessem durante esses 7 dias de banquete. E o texto que nós lemos vai nos mostrar claramente que ele se encontrava alegre de vinho. Também pudera, né, irmão? 7 dias consecutivos de festa,
todo mundo bebendo, enchendo a cara. E a Bíblia vai nos ensinar, você conhece muito bem as Escrituras, que o vinho é escarnecedor. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar nas suas cartas que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também vai dizer em Provérbios que o vinho é escarnecedor, traz contenda, traz confusão, porque ele mexe com a sobriedade da pessoa. Então nós entendemos aqui claramente que o estado de Assuero não era um estado de sobriedade. Assuero não estava sóbrio, pelo contrário, Assuero estava doidão. No jargão popular, estava mamadão de tanto vinho que ele tomou durante esses 7 dias de banquete. E depois de estar doidão, mamadão, ele chama os seus 7 camareiros que assistiam na sua presença e diz para eles: vem cá, vai lá e traz a minha rainha, Rainha Vaste. Manda ela colocar a coroa real, manda ela se adornar com um adorno real de uma rainha e traz ela na minha presença e na presença dos meus convidados, porque eu quero mostrar para todo mundo o quanto ela é bonita, o quanto ela era bela. Então entenda que a intenção do rei Assuero o tempo todo era se exibir, era se amostrar, era aparecer. Mas quando você faz isso com si próprio, cada um vai dar conta de si. Mas quando você quer incluir outras pessoas na tua vaidade, nos teus desejos imorais, nos teus desejos fora de uma lucidez, de uma sobriedade, aí você já começa a trazer prejuízo para terceiros. E foi isso que Assuero estava pretendendo fazer com Vaste. Ele queria exibir a beleza de Vaste. Ele queria que Vaste desfilasse na frente dos seus convidados, seus príncipes, e mostrasse o seu corpo, a sua beleza. Meu amado, entende isso aqui. Salomão vai dizer em Provérbios acerca do casamento, acerca da união conjugal, que o marido, ele deve beber ele só da água da sua cisterna. Salomão estava dizendo o seguinte: olha, a tua mulher é para você usufruir dela. A beleza da sua mulher é para você. O corpo da sua mulher é para você, não é para terceiros. Paulo também vai concluir muito bem isso. Paulo vai dizer nas suas cartas a Coríntios acerca do casamento. Paulo vai dizer: olha, o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Então, meu amado, entende isso aqui. Você não tem que ficar mostrando o corpo da tua mulher para os outros ver, não. Você não tem que ficar exibindo a tua mulher, não. As curvas da tua mulher para os outros, não. A tua mulher é para você. Deus deu ela para você. Então entende isso aqui. Então Vaste, quando recebe esse intimato do rei, Vaste fala assim: não vou não, não vou não. Entende isso aqui? Vaste, meu amado, ao contrário de Assuero, que estava doidão, mamadão de vinho, Vaste estava sóbria. Por quê? Porque ela entendeu o que Assuero queria fazer com ela. Vaste entendeu que o pedido do seu marido e do seu rei era um pedido indecente. Sabe o que Assuero queria que Vaste cometesse, meu amado? Lascívia. E a Bíblia vai dizer que aqueles que cometem lascívia não herdarão o reino do céu. Então entenda isso aqui: quando Vaste recusa o pedido do rei, ela não estava sendo insubmissa, não, meu amado. Ao contrário do que muitos estão dizendo por aí. Ela não estava sendo imprudente, não. Pelo contrário, ela estava sendo sóbria e ela estava se valorizando.
E sabe o que Vasti entendeu? Vasti entendeu que por mais que Assuero fosse uma autoridade sobre a vida dela, ordem absurda não se obedece. Então aprende isso aqui, meu amado. Aprende isso aqui porque estão interpretando a Bíblia de uma forma errada. Eu vejo crentes cascudo mesmo. Pessoas que estudaram muito. Pessoas que têm formações teológicas, dizendo por aí que a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei dos homens. Meu amado, não é isso que está escrito na Bíblia, não. Que Bíblia você está lendo? O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, vai lá e lê, é que nós temos que obedecer às autoridades constituídas. E obedecer às autoridades constituídas não necessariamente significa obedecer todas as leis que eles nos impõem. Por quê? Porque existem leis que as autoridades impõem que são leis absurdas, leis abomináveis. Isaías capítulo 10, o Senhor vai advertir, o povo e os legisladores daquela época que estavam criando leis injustas sobre o povo. E ele vai dizer em Isaías capítulo 10, a partir do versículo 1, você pode ir lá ler. E Deus vai dizer: ai daqueles que criam leis injustas e decretam sobre o meu povo para os oprimirem. A palavra ai na Bíblia significa juízo de Deus. Significa que Deus vai cobrar, que Deus vai pesar a mão. Então entenda, Deus não se agrada e Ele nem quer que nós obedeçamos esses tipos de leis injustas que são criadas por aí, meu amado. Preste atenção nisso. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que nós temos que obedecer às leis dos homens. Temos que obedecer às autoridades. E se as leis que eles criam forem boas, forem de acordo com as escrituras, nós temos que obedecer. Mas se as leis que eles criam, elas são leis absurdas, leis abomináveis, leis injustas, leis que vão de contrário os mandamentos de Deus, nós não temos que obedecer não, meu amado. Porque se a gente obedecer, a gente vai estar desobedecendo a Deus. Lembra de Pedro? Quando o sumo sacerdote Caifás, Anás, Alexandre, João, toda a comitiva do Sinédrio, que eram os sumos sacerdotes daquela época, eles eram as autoridades máximas espirituais daquela época. Eles disseram para Pedro e João: olha, se vocês continuar pregando nesse nome de Jesus, nós vamos punir vocês. Vocês vão ser presos, açoitados. E Pedro olhou para aqueles homens que eram as autoridades. E Pedro disse: olha, o que me convém? Obedecer a vocês, obedecer a Deus. Então entende isso aqui, existe um paralelo entre a lei do homem e a lei de Deus. Se a lei do homem está de acordo com a lei de Deus, você tem que obedecer. Mas se a lei do homem está de contrário à lei de Deus, você não tem que obedecer. Isso se você quiser ser um cristão de verdade. Então, entenda esse paralelo. Lembra de Daniel na Babilônia? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Lembra? Qual era a ordem? Qual era a ordem do rei Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abidnego? Olha, quando tocarem a trombeta, vocês têm todos se prostrar diante de mim e me adorar a minha estátua. Todo mundo se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou não. E quem era Nabucodonosor? O rei da Babilônia, a maior autoridade da época. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam que o pedido do rei, ele não condizia com os princípios do reino de Deus. Ó meu rei, Nabucodonosor, tu é meu rei, tu é autoridade, mas isso aí eu não posso obedecer não, porque a lei do meu Deus me diz que só diante dele eu me prostrarei e adorarei. Só ao Senhor teu Deus te prostrarás e adorarás. Não foi isso que Jesus disse para Satanás lá na tentação no deserto? Lembra de Daniel? Lembra do decreto que foi dado pelo rei? Olha, que todos deveriam se prostrar somente diante dos reis, que ninguém podia orar a outro Deus a não ser ao Deus do rei da Babilônia. E Daniel falou assim: não, peraí, isso aqui, essa ordem eu não posso obedecer não, porque o meu Deus é um só, o Deus do céu e da terra e do mar, o Criador.
A ele sim eu devo orar e adorar, e não a outros deuses. E mesmo com o decreto do rei, que era a autoridade máxima daquela época, Daniel não obedeceu, e ele continuou orando ao seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Então aprende isso aqui, crente, pelo amor de Deus. Ordem absurda não se obedece. Leis humanas só devem ser obedecidas se estiverem de acordo com a lei do nosso Deus. Caso contrário, você vai estar sendo omisso. Caso contrário, você vai estar negando o nome de Deus. Então, Vaste, ao contrário do que muita gente diz, Vaste, ela era sóbria. Vaste tinha firmeza, tinha postura. Vaste sabia muito bem, aleluia, o que ela tinha que fazer. E por isso ela não obedeceu a ordem absurda de Assuero. Assuero queria que a sua própria esposa cometesse lascívia. Lascívia significa provocar desejos sensuais nas pessoas, por causa da sua beleza, do seu corpo escultural. E Vaste falou assim, ó, Assuero ficou irado porque ela recusou o seu pedido. E é isso que vai acontecer quando você se recusar a obedecer ordens absurdas. Vão ficar irados contigo, vão querer te prender, vão querer te matar. Mas se for para você permanecer fiel ao teu Deus, aos princípios do teu Deus, meu amado, seja preso, seja morto, mas não obedeça a ordem absurda. Vaste, ela foi prudente. Sabe o que Vaste estava declarando ali? Vaste estava dizendo, olha, meu rei, meu marido, meu senhor, isso aí que você está me pedindo eu não posso fazer. Então tu vai ser destituída do cargo de rainha. Vai perder o cargo de rainha, vai perder a mordomia de rainha, vai perder o luxo, as riquezas do palácio que ela tinha direito como rainha. Sabe o que Vaste estava dizendo? Eu perco tudo, mas não perco a minha honra. Eu perco tudo, mas não vou cometer pecado de lascívia, não vou provocar desejos sensuais no coração de ninguém, porque eu não fui chamada para isso. O meu corpo não é de um monte de homens, o meu corpo é só para o meu marido. É isso que ela estava dizendo. Vaste era muito mais sóbria do que ele imaginava. Assuero, então, aconselhado pelos seus príncipes, seus conselheiros, mandou destituir Vaste do cargo de rainha. E Vaste simplesmente aceitou ser destituída, mas não obedeceu àquela ordem absurda. Por quê? Porque Vaste sabia, meu amado, que aquele lugar não era dela. Vaste sabia que ela estava ali, mas aquele lugar não era para ela. Vaste, meu amado, é a tipologia de João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. Vaste sabia que aquele lugar de rainha não era dela, mas era de Esther. Vaste representa João Batista e Esther representa o próprio Cristo. Vaste, meu amado, ela simplesmente veio preparar o caminho para que Esther pudesse assumir o lugar de rainha, porque o lugar de rainha era para Esther e não para Vaste. Mas quem preparou tudo foi Vaste, para que Esther pudesse assumir. E a partir do momento que Esther assumiu o lugar de rainha, ela foi um instrumento para a salvação do povo judeu que estava ameaçado de morte no período do rei Assuero. Aleluia. Então, meu amado, aleluia, você que é mulher, você que está ouvindo essa palavra, nunca mais critique Vaste. Pelo contrário, seja uma Vaste dessa geração. Siga o exemplo de Vaste. Perca tudo, mas não perca a tua honra. Perca tudo, mas não obedeça a ordens absurdas. Rei Assuero era a espécie de líder que nós vemos por aí nos dias de hoje. Líder doidão, líder
sem sobriedade, que está exigindo coisas das ovelhas errada, que está ensinando coisas erradas, está cobrando coisas erradas das ovelhas. Meu amado, não obedeça esses líderes doidão, não obedeça esses líderes que perderam a sobriedade, perderam o temor de Deus e que pedem para vocês fazer coisas erradas. Não faça não, meu amado. Saia debaixo dessas lideranças doidona. Busque um líder sério, um líder sóbrio, um líder cheio da sabedoria de Deus, e a ele se submeta. Aleluia. Mas acima de tudo, se submeta a Deus, que é o teu líder supremo. A ele, aleluia, nós devemos obedecer de uma forma que nós possamos agradá-lo a cada dia. A ele nós devemos obedecer incondicionalmente, porque tudo que ele pede é para o nosso bem. Tudo que ele pede é bom, é justo, é correto, porque ele é santo, ele é justo, ele é fiel, e jamais vai exigir de nós algo que não seja para o nosso próprio bem, porque como a palavra do Senhor mesmo nos ensinou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, meu amado, todas as vezes que você se deparar entre obedecer uma lei injusta do homem e obedecer a lei de Deus, obedeça a lei de Deus, porque essa sim é a lei que está suprema sobre a nossa vida. Essa sim é a lei padrão que nós devemos seguir, a lei dos princípios que Deus estabeleceu para nós. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique com esses ensinamentos, passe adiante, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima, querendo Deus.